sou José Antônio Pinho, professor da Escola de Administração da UFBA, e agora vamos falar da unidade 2, seguindo aquela apresentação geral feita ao início. Essa questão que trata Brasil sempre é uma questão muito difícil, muito espinhosa. Está descrito no texto, está assinalado no texto, que vocês vão ter acesso, que o Brasil, nenhuma dessas teorias colocadas ao início nessa unidade 1 e apresentadas aqui de uma forma sumária, nenhuma dessas teorias se aplica exatamente ao Brasil, porque o Brasil, primeiro, descende de uma tradição ibérica, ou mais especificamente lusa, né? De uma formação patrimonialista. O que é uma formação patrimonialista? Aí temos que recorrer a um outro teórico, no caso também europeu, alemão, que é Max Weber, né, que é o pai da burocracia, mas que estudou formas de dominação, associando dominação, Estado, com a burocracia, né? E o patrimonialismo é aquele desenho político onde há uma confusão, a palavra é exatamente essa, uma confusão entre o que é público e o que é privado. Não há uma linha separatória, de separação entre o que é o território público e o que é o território privado. Nós estamos cansados de ver isso, né, no dia a dia, né, da situação da política brasileira há décadas, ou anos, ou séculos até, né? Então essa formação patrimonialista nós herdamos de Portugal. O Raimundo Faoro, que é um cientista político da área, né, da política, um jurista renomado, assinala que o Estado atravessou o oceano. O Brasil começa pelo Estado e não pela sociedade, né? Ou seja, a nossa formação vem de cima, vem, né, do poder do Estado que se coloca por sobre o cidadão. A ideia de uma sociedade liberal também não encontra acolhimento, né, na realidade brasileira. Nós tivemos a escravidão mais longa, né, do mundo, né, só foi terminar, pelo menos na lei, né, no final do século XIX. Então, como pensar em uma sociedade liberal se a escravidão está presente? Como pensar em liberdade dos agentes, né, que uma das definições que caracteriza a sociedade liberal, como é que isso pode encontrar acolhimento se tínhamos a presença forte e decisiva da escravidão quase que enquanto modo de produção, ainda que, evidentemente, articulado com todo o capitalismo interno e capitalismo externo, né? Nossa inserção no capitalismo mundial, principalmente no inglês. Bom, então as situações que marcam, né, a história do Brasil, os momentos decisivos de ruptura, nunca são rupturas, sempre há uma acomodação entre o velho e o novo, né, e normalmente o novo se amoldando ao velho, né. Foi assim na República, né, que foi uma decisão tomada pelo alto, a própria independência foi uma independência feita a partir do palácio, né, e não derrubando o palácio. A República idem, e depois a Revolução de 30, que sim, é tida como a Revolução Burguesa no Brasil, uma tentativa de Revolução Burguesa, mas paradoxalmente é uma Revolução Burguesa sem burguesia, porque não tínhamos a burguesia. Então a configuração, o desenho político do Brasil tem sido sempre um desenho a partir das elites dominantes que vão se transformando, mas para efetivamente não ter mudanças apreciáveis do ponto de vista da sociedade. No final do texto eu trago algumas reflexões sobre o conceito de accountability, né? Que é exatamente a prestação de contas também, né? Uma situação que nós temos visto no Brasil, né? Com tantos escândalos de corrupção, que não é de hoje, é de décadas, e traz assim a ideia de transparência, de prestação de contas, de responsabilização dos agentes. Eu seria otimista no sentido de dizer que a sociedade brasileira já conseguiu criar instituições mais sólidas, mas ainda estamos talvez
na infância ou na adolescência de uma ideia de concepção de uma sociedade mais democrática e justa, né? Porque ainda estamos muito distante, né, de romper, de superar essas desigualdades todas. Mas nos anima, né, que a gente possa estar estudando, refletindo sobre essa situação e fazendo esforços no sentido de mudar essa situação brasileira para configurar uma sociedade mais justa, mais dinâmica, mais organizada e mais igualitária. Bom, feitas essas apresentações, conclamo todos, reitero o convite feito ao início, né? Estudem, 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 né? Essa é a saga do professor. O professor está sempre estudando, o aluno está sempre estudando e nós temos que, né, aproveitar, né, esse espaço todo que a universidade nos dá, seja no ensino presencial, seja no ensino à distância, para entendermos melhor o Brasil e podermos efetuar as mudanças que são necessárias. O texto será disponibilizado a vocês, né, onde vocês podem refletir, e também tem algumas indicações bibliográficas, o que certamente animará todos vocês a buscarem, né, o estudo e a compreensão da realidade brasileira. Então, desejo a todos muito sucesso nesse curso. Estarei à disposição, junto com os tutores, para poder, né, interagirmos e efetuarmos, né, as mudanças que, porventura, sejam necessárias. Então, contem comigo e bons estudos e bom proveito.